Boa tarde a todos que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. O canal do YouTube, para quem não se inscreveu, ativou as notificações e compartilhou, é @trajetória para o céu. Tem palestras de ciência e tem palestras também sobre fé. E hoje nós vamos falar de ciência e fé. E o assunto é muito polêmico, é muito interessante e é a última palestra dessa primeira edição do curso que está intitulado Diálogo entre Ciência e Fé. O título da palestra 12, A Arca de Noé e o Dilúvio. É um fato ou é um boato? Uma das coisas que as pessoas, quando vão ler a Bíblia, têm mais dificuldade de acreditar, né? Depois da maneira com que Deus criou Adão e Eva, é sem dúvida sobre a Arca de Noé. De fato, se você comparar com o número de espécies que nós temos hoje, de animais, com as condições que nós fomos educados a compreender a evolução, não é? Que o homem era medieval, que o homem era arcaico e que ele foi evoluindo por longos períodos de tempo, nos remete assim, como que Noé construiu essa arca, como que tudo aconteceu, como essa quantidade de animais poderiam ali, né, caber dentro daquela caixa, como que foi essa inundação, foi regional, foi global, que quantidade de água está envolvida, como era o mundo, enfim, naquela época, nos deixa racionalmente com dificuldade de acreditar que isso realmente aconteceu. Porém, os cristãos dizem assim, não, mas eu aceito pela fé. A gente usa muito essa expressão, né? Não, eu aceito isso pela fé. Mas fé e os milagres, eles estão disponíveis na Bíblia. Por exemplo, Lázaro estava morto, mal, cheiroso, e Jesus mandou ele sair para fora do sepulcro após 4 dias. Então isso é o quê? Um milagre. Porém, esse evento aqui do dilúvio, Deus deixou pistas de como isso aconteceu. E não é que a ciência vai comprovar o que a Bíblia escreveu, mas a ciência e a Bíblia, elas andam uma completando a outra. E as pistas que Deus deixou da maneira com que isso poderia ter acontecido são investigadas por muitos cientistas cristãos, dentre eles o professor Adalto Lourenço, que hoje já mora no céu. O professor Adalto Lourenço era um físico que morava nos Estados Unidos, ele morreu o ano passado, teve um infarto, mas ele é uma das pessoas que mais estudou o Gênesis e mais investigou, inclusive publicou muitos livros, ele era da igreja presbiteriana, ele publicou muitos livros sobre a criação, e eu vou usar alguns slides da palestra dele para falar com vocês sobre esse assunto. O primeiro é esse, ó. Bom, se o mundo tem essa geografia, não é? Aqui as Américas, África, Europa, Ásia e Oceania, como que esses animais poderiam ter parado nesses lugares tão distintos? Como no caso de 3 aqui que são da mesma família. A ema você encontra aqui na América do Sul. Você tem o avestruz na África e lá na Austrália, menos conhecido, você tem o casuar, mas eles são espécies distintas da mesma família. Eles não nadam, também não voam. Como que isso saiu aqui, ó, não é? Dessa região onde os eventos bíblicos são narrados, para lugares tão distantes. Essa é uma primeira barreira que precisa ser quebrada. Mas aí nós precisamos entender que, no início, nós não tínhamos os continentes da maneira espacial que eles estão disponíveis hoje sobre a face da Terra. A Bíblia diz no Gênesis que Deus deu uma ordem, se não me engano, para o 3º dia, para as águas se ajuntarem em um local e aparecer uma porção seca. Então a palavra que está lá, tanto no português quanto no hebraico ou aramaico, é singular. Então tinha uma porção de mares
e uma porção seca. E isso nós chamamos de Pangeia. Então a Terra passou por muitas transformações geológicas ao longo dos anos. E isso a gente precisa levar em consideração para compreender o que aconteceu. E nós vamos falar disso hoje também. Então, veja bem, ó. Aqui está o local onde a Arca de Noé foi parar, segundo os relatos bíblicos. O Monte do Ararat é um monte que está na Turquia hoje, é uma região de colinas. Então, eles não podiam nadar nem voar sobre o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, não tem como, né? Então, como que isso aconteceu? Esse mapa aqui, ó, já mostra a África desse lado aqui, ó. Aqui você tem a Rússia e a América. Então aqui você tem a Rússia e o Alasca. Tá vendo essa região aqui, ó? É uma região que quase encosta uma na outra, tá? E eu quero mostrar ela mais detalhadamente. Ó, então, esse estreito entre a Rússia e o Alasca, ele tem uma cadeia montanhosa no fundo, que hoje ela está submersa, mas por causa de fenômenos de erosão. Mas é bem evidente que no passado elas estavam sobre a superfície do oceano. Então tem uma ciência que chama batimetria, que estuda a área acima do mar e a área abaixo do mar. Então precisa, para compreender o dilúvio científico, o estudo de várias áreas. Arqueologia, batimetria, geografia, certo? Precisa de muito conhecimento. E aqui, ó, tem uma profundidade de 50 metros, então não passa navio aqui, senão era fácil você atalhar, né? O outro lado do mundo ia ficar próximo para quem faz navegação, mas isso não é possível, porque os navios iam encalhar lá, ó. E a distância é de 105 quilômetros. Então é óbvio que provavelmente esses animais que chegaram na América fizeram esse trajeto. Isso é uma possibilidade real, tá? Agora, as questões primárias. Aí vem assim na nossa mente, nossa, a tecnologia hoje está top dos tops, né? Mas e no passado? Não tinha tecnologia nenhuma? Um homem era um ancestral realmente pouco evoluído? Então você precisa compreender a civilização antes do dilúvio, o que aconteceu no dilúvio e a pós-diluviana. E de fato, quando você observa isso, que o dilúvio aconteceu mais ou menos no ano de 1656. Ou seja, de Adão até Noé, passaram-se 1656 anos. Isso dá para saber por onde? Pelo Gênesis capítulo 5. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai lendo Gênesis 1 legal, Deus fez tudo para o homem, depois Deus criou o homem, depois você vai lendo, o homem caiu, então as coisas lá vão acontecendo rápido e na sua mente você fica assim, nossa, Deus criou o homem, vamos supor, no sábado, no domingo Deus descansou, na segunda-feira o homem pecou, e na verdade não é assim. Quando você vai ver aquelas genealogias, você vai ver que os primeiros filhos surgiam após 60 anos, era uma média de 60 anos. Então, provavelmente, Adão e Eva viveram no jardim durante 60 a 70 anos antes de pecarem. Tá? E que tecnologia que eles tinham antes do dilúvio? Era uma tecnologia maior do que depois do dilúvio. Para isso, eu quero chamar seu raciocínio aqui. Vamos supor que essa catástrofe natural aconteça agora. Agora vai acontecer um tsunami. Uma coisa parecida com o que aconteceu no dilúvio foram as tsunamis. Vocês sabiam que a tsunami, por exemplo, arrastou uma moto Harley Davidson do Japão até no Alasca. O cara chegou com a moto no Alasca, ar nos pneus, boiou, pegou o número, ligou na Harley Davidson, achou o cliente e o japonês foi buscar a moto dele. São ondas gigantescas, energias catastróficas envolvidas, devastação. Isso aconteceu lá. Se acontecesse hoje no planeta de forma global, o que nós temos hoje? Notebook, Wi-Fi, apontador, satélites.
daqui 371 dias, que foi o tempo que Noé ficou com 8 pessoas e os animais na arca, vocês acham que a tecnologia deveria ser criada do zero ou recriada? Recriada, porque Noé tinha conhecimento da tecnologia. Mas você teria tudo isso logo rápido? Você não teria energia elétrica, você não teria nada, você teria que recriar do zero. Gastaria menos tempo? Gastaria. Mas então, ó, a tecnologia depois do dilúvio é um pouco menor do que a que tinha antes do dilúvio. E o que tinha depois do dilúvio? Aproximadamente 2.600 anos aqui, ó, antes de Cristo. No Paquistão e na Índia tem muitos sítios arqueológicos e tem muitas coisas que foram preservadas. Então, na Índia você encontra reservatórios de águas pluviais, logo depois do dilúvio. É uma região próxima do Paquistão. Sistema de saneamento. No Brasil, hoje, de 60% a 70% das cidades não tem saneamento básico. Aqui, há 2.400 a.C., tinha saneamento básico em Lotal, na Índia. Piscina pública coberta. Naquela época, isso aqui é logo depois do dilúvio. Tá? Então, vocês verem a estrutura, celeiros padronizados para guardar grãos segundo a sua espécie. Piscina pública coberta, planejamento urbano das ruas, reservatório para águas pluviais, utilização de rodas, planejamento urbano. Você vai na periferia de Janaúba, você vê o caos que é, não tem planejamento nenhum, nem no centro. Isso não é só em Janaúba, é padrão Brasil. Raríssimas cidades são como Brasília planejadas, certo? Tamanho dos tijolos padronizados, então eles tinham instrumentos de medida, cozinha com água e saneamento, rede de água pública, banheiro com vasos sanitários, olha aí como é que era. Joias de ouro e pedras, tudo esses objetos têm 2.600 anos antes de Cristo. Miçanga para o cabelo, já viu o que as meninas colocam? Sabe qual que era o diâmetro desse furo? 5 milímetros. Como é que eles faziam isso? Braceletes de cobre e bronze. Você fazer bronze não é fácil. Você tem que juntar mais 2 metais e a liga tem que ter a proporção correta. Como que eles sabiam disso? Colar de ouro, selo aristocrático, ó, esculpido em material cerâmico. Então, essa civilização Harapiana, ela mostra uma série de coisas de uma tecnologia após a destruição global. Então, antes era muito mais que isso, tá? Então, nós precisamos mudar essa maneira de pensar. Então, aqui um pouco da construção naval, barcos, Grécia 2.500 a.C., olha o que foi encontrado. Barcos no Egito, técnicas de construção, Israel 400 anos antes de Cristo. São todos artefatos na Turquia que foram encontrados. Então tinha técnica de construção, de siderurgia, de mineração. Hoje, quem faz engenharia de minas aqui? Ninguém. Nós estamos estudando e quase publicando um artigo sobre o acidente de Mariana. As amostras estão agora na UNB para fazer uma caracterização do tipo Mossbauer. Eu quero saber como que o Fe3O4 estava no cristal, que é a magnetita. Então essa técnica é top porque ela vai me falar como que está esse minério lá. Fe3O4, mas para fazer aço, para fazer muitas outras coisas, eu preciso do ferro metálico. E o ferro que está lá é ferro 2 ou ferro 3. Então, para isso, eu preciso fazer um processo de óxido-redução. A gente precisa reduzir, não é isso? Dar elétrons para esse óxido. Como é que eles faziam isso aqui, lá atrás? Eles já sabiam muitas coisas. E, de fato, nós precisamos inverter o raciocínio naturalista e evolucionista. Adão não era um homem burro. Adão era um homem que tinha 100% da sua capacidade cerebral sendo utilizada. Porque, além de dar nome a todos os animais e dominar várias coisas,
ele conversava face a face com Deus. O que aconteceu depois do pecado? A capacidade intelectual reduziu, segundo os estudiosos, para 10%. Eu estou dizendo, as mentes mais brilhantes que tem no mundo hoje, elas raciocinam com a capacidade de Adão em torno de 10%. Estou falando de gênio. Não estou falando de nós normais aqui, não. Então nós somos menos de 10%. Nós perdemos isso. Isso foi uma consequência do pecado. Tá? Você faz conta em base 10. Eu já fiquei chateadíssimo com alunos do primeiro período que eu ia explicar notação científica e operações em base 10 e eles não conseguiam aprender, que é uma base fácil. Tá? Os sumérios usavam base 60 para fazer as contas e eles dominavam técnicas de cálculo de hipotenusa no triângulo retângulo 1000 anos antes de Pitágoras dizer que descobriu isso. Eles faziam. Então olha aqui como é que eles faziam, tá? Veja bem os quadrantes. Tudo que você faz em base 10, eles faziam em base 60. É mais fácil ou mais difícil em base 60? Muito mais, sexagesimal, tá? Inclusive, ó, eles encontravam valores, ó. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Raiz de 2 é 1,414213. Eles calculavam números com 6 casas depois da vírgula. 1800 a 1600 antes de Cristo. Então cuidado com essa ideia de que o homem é um gorila, um macacão e que depois... Gorila é sempre gorila, ser humano é sempre ser humano, isso nunca vai transformar em ser humano, tá bom? Chimpanzé é chimpanzé, gente é gente. Para com isso, por favor. E agora os relatos não bíblicos, porque se acontecer um evento de proporção global... não poderia estar só nas narrativas bíblicas, porque senão o pessoal fala assim, isso é um livro religioso. Teria que ter também relatos em outras civilizações. E aqui, ó, os reis sumérios, eles tinham um prisma para controlar tempos e as eras e os reis. E o mais interessante, ó, que em Eridu, esse Alulim reinou 8 mandatos e depois passou para esse Elangar. Então você vai ver na genealogia do Gênesis 5, está igual à genealogia dos Sumérios. Então, veja bem que a hora que passa 10 gerações para os Sumérios, também passa 10 gerações para a genealogia de Adão. E interessante é que eles calculavam o tempo por 2 formas. E uma das 2 formas, para passar 10 genealogias, segundo o cálculo, deu 241.200 anos. Porém, a outra forma dá 2.000 anos para passar 10 gerações. E de Adão até Noé foi 1.656 anos. Então, na outra forma, o cálculo bate também. Tá? É bem evidente, né? Você tem similaridades entre essas narrativas. Isso chama de motifs, que são ideias dominantes. Um jogo de futebol tem 11 de um time, 11 do outro, um juiz, 2 bandeirinhas, coisas semelhantes. E aí você vai ver, ó, que na Suméria tinha o Gilgamesh, que era um poema, era uma epopeia escrita onde lá ele conta a construção de uma espécie de arca. Isso está tudo escrito num tablete de argila, tá? E lá fala que tinha um sobrevivente do grande dilúvio que teria descoberto toda a terra. A única diferença da arca de Noé para essa arca aqui é que essa aqui não flutuava. Então, é claro, ela não tinha possibilidade de ser existente. Mas em várias civilizações diziam, teve um sobrevivente que sobreviveu à ira dos deuses ou à ira de Deus. Tem um pictograma chinês que tem um barquinho, depois uma boca aberta, ou pessoas, e o número 8. Os chineses escreveram isso. O que é um barquinho? Arca de Noé. O que é a boca e pessoas? Teve um evento global que matou a população do mundo inteiro, menos 8 pessoas. Quantas pessoas estavam dentro da arca? Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras.
8. Já que estou falando de água, agora deu água aqui, viu? Água com açúcar. 8 pessoas. Ainda bem que não é um dilúvio, né? Então, para você compreender, ó, Gênesis, você tem que entender Deus e a humanidade. Antes do dilúvio, Deus e Noé. A relação de Deus com Noé, porque Noé falou sobre isso 120 anos, falando assim, ó, vai haver uma destruição. A Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça. E as pessoas olhavam para ele e não queriam saber de nada. Só casavam, davam-se em casamento e pecavam diante dos olhos de Deus. E Deus avisando Noé como que deveria construir e como ele ia se salvar. E Noé, por ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, um homem que agradava a Deus. Ele foi obedecendo a voz e construindo, né? E depois do dilúvio você tem que ver a gratidão de Noé, essa nova relação dos seres humanos e a repopulação do planeta. Então é muito interessante. E existem duas teorias, tá? A das placas tectônicas são